Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Revise Comigo CEA. Hoje estamos aqui no episódio 9, eu trouxe várias questões inéditas que pode estar aparecendo aí na sua prova, questões recentes de prova e claro, hoje também iremos utilizar a HP12C, então a gente vai acabar treinando um pouquinho essa calculadora, tá? Então já peço para que você se inscreva aí no canal e também clique aí no curtir, que isso me ajuda muito, pessoal. Bora começar então aqui já com a nossa revisão. E aí já aproveito para avisar vocês, né? Todo vídeo aqui eu aviso, mas não custa lembrar que quem quiser participar do meu grupo de estudos, onde envio questões lá para vocês todos os dias, é só clicar no link que está aqui na descrição. E se você é aluno de concurso bancário ou pretende mesmo entrar em um concurso público, eu lancei na semana passada oficialmente as questões comentadas voltadas exclusivamente para concursos públicos, tá? São questões do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, da Caixa Econômica, do Banrisul, do Banco de Brasília e vários outros bancos. Se você tiver interesse também, link na descrição. Bora lá para a nossa primeira questão então. Questão 10.731. Considerando os dados abaixo, qual o valor dos juros pago na oitava parcela? Então, financiamento de R$30 mil, um prazo de 12 meses, parcelas mensais postecipadas e a taxa de juros de 2,3% ao mês. O que você precisa fazer nessa questão, pessoal? A primeira coisa, se atente ao seguinte, é uma parcela mensal postecipada. Então, você tem que colocar na sua calculadora o G e o END para dizer que é uma parcela postecipada. Né? Se fosse antecipada, você colocaria o quê? Você colocaria o GBEG, né? Que seria o de begin. E para acessar essa tecla é só vir aqui, né? Ó, GEND. A calculadora ela já vem nessa programação. Tá? Então nesse caso aqui é só para a gente realmente relembrar. Então beleza, você quer os juros pago na oitava parcela. O que isso significa? A interpretação que você tem que fazer é a seguinte, ó. Se eu vou pagar juros lá na oitava, quer dizer que eu já paguei 7 parcelas. Então, já amortizei 7 prestações ali no total. E aí vai ter um saldo devedor menor do que esse valor total de R$30 mil. Lembra que os juros, ele só incide sobre o saldo devedor. Então, o que você vai fazer nesse caso? Ó, primeiro ponto, começa aqui pegando 30 mil e coloca no PV. Não vou colocar negativo, porque é um financiamento que eu fiz, ou seja, o dinheiro caiu na minha conta, é um dinheiro que está entrando, então não coloco negativo. Joia. Vou colocar aqui o prazo de 12 meses, então 12N. E aí eu vou pegar, vou clicar 2,3i, que é a nossa taxa de juros. Ó, então a taxa de juros está ao mês, o prazo está ao mês, ok, perfeito. E agora você vai clicar no quê? Vai clicar no PMT para você encontrar o valor da sua parcela. Esse valor da parcela de 2.889, pessoal, ele nada mais é do que a amortização mais juros. Então a parcela é formada dessas duas coisas, amortização mais juros, ok? E aí, o que agora a gente tem que fazer? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou salvar esse daqui no número 1, então eu cliquei STO1, e eu vou lançar de novo os dados aqui na minha HP. Só que agora eu vou usar isso daqui como parcela e eu vou dizer para a calculadora que eu já paguei 7 vezes. Tá? Então, o que você faz? Ó, coloca lá 30 mil de novo, PV. Agora você vai colocar 7N, porque ó, já paguei 7 parcelas no total. E aí você coloca depois aqui o seu PMT, pega o Recall 1, né? E clica aqui no PMT, beleza, fez isso. O que você vai fazer agora? Ó, você quer saber o quê? Você quer saber o valor futuro, ou seja, o valor que falta você pagar depois que você já pagou 7 parcelas no total. Então esse é seu saldo devedor, R$13.500. E aí a gente sabe que os juros incidem sobre o saldo devedor. O que você precisa fazer nesse caso? Clica aqui no CHS para tirar esse valor negativo, que a gente não vai usar ele. Dá um Enter aqui. E agora você coloca os juros incidindo em cima desse saldo devedor. Então, 2,3%. Pronto, você chegou já na resposta. R$310,52 aproximadamente, né? Então, ó, resposta letra B, R$310,50. Então, assim, questão muito boa para a gente treinar. Literalmente treinar essa HP mesmo. Então, galera, isso daqui tem que estar 100% dominado para a prova da CEA, tá? A prova da CEA cobra esse tipo de coisa, é um tipo de questão simples de HP. Então, tem que estar 100% dominado. Bora lá para a nossa próxima. Questão 10.776. Um investidor avalia a aquisição de ações de uma empresa que promete pagar dividendos de R$1,50 por ação. Então, dividendo R$1,50. A taxa de retorno requerida sobre a ação dessa empresa é de 14% ao ano, né? Então, aqui tem um retorno requerido de 14%
ao ano. E os dividendos crescem a uma taxa constante de 8%. Aí esse G eu vou representar pela taxa de crescimento dos dividendos, tá? Que seria esse 8% ao ano. Nesse caso, a estimativa para o preço corrente da ação será D. Então, quer saber o preço da ação. Isso daqui, pessoal, você vai utilizar uma fórmula que ela é chamada fórmula de Gordon, né? Fórmula do crescimento dos dividendos de Gordon. Se você olhar no programa detalhado da CEA, não tem nada explícito em relação à fórmula de Gordon. Não fala nada sobre isso. Só que já vimos aparecer algumas questões em relação a isso. Só que eu, inclusive, falo para os alunos, pessoal, se aparecer alguma questão falando sobre taxa de crescimento dos dividendos de Gordon, que você tem que usar essa fórmula, você pode, inclusive, entrar com recurso, tá? Só que como apareceu, eu vou mostrar aqui para vocês, é uma fórmula bem simples, bem tranquila, então, se você quiser aprender ela, ok. Vamos lá, vamos colocar aqui então. Então, a fórmula dele vai ser isso, ó, o preço da ação vai ser igual ao dividendo dividido pelo retorno requerido menos aqui a nossa taxa de crescimento dos dividendos, tá? Então já vamos até substituir aqui, ó. P vai ser igual a R$ 1,50. Aí aqui é 14% menos 8%, vamos colocar aqui 6% direto, só para facilitar aqui nossa conta, né? Opa! E aí vamos puxar a nossa HP agora. Ó. Deixa eu apertar um F-fin, F-reg. 1,50, Enter, 6 divide. Você vai chegar no valor de 0,25, né? Só que como eu não dividi por 100 aqui a porcentagem, então agora eu vou ter que multiplicar por 100 para passar para a porcentagem. Então vai dar, ó, R$ 25. Esse seria o preço corrente dessa ação. Tá? Lembrando que modelo de crescimento de Gordon não consta no edital da CEA, mas já vi aparecer questões. Então anota, pode ser que apareça na sua também. Beleza, bora lá para a nossa próxima questão então. Questão 10798. O fundo tem patrimônio líquido em D-1 de R$ 1 milhão. Então, ó, D-1 nada mais é do que ontem, né? Então, você vai colocar aqui, ó, R$ 1 milhão. Esse é o patrimônio líquido dele. Sua carteira se valoriza de D-1 para D em R$ 6 mil. Então, aqui vai ter 1 milhão mais R$ 6 mil. Ok. A taxa de administração ela é de 2%, então vamos colocar aqui já no cantinho, ó, taxa de administração de 2%, sempre vai anotando os dados da questão, tá, pessoal? Sendo calculada na base de 252 dias úteis no ano, né? Então, 252 sobre o patrimônio líquido do dia anterior. Então, essa taxa de 2%, ela vai incidir aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, 2% em cima de 1 milhão. A provisão de despesas de auditoria externa em D é R$ 330, então você tem aqui uma despesa de R$ 330. E a provisão de despesa de custódia em D é 500, então você tem uma outra despesa de R$ 500 aqui. Considerando que a quantidade de cotas é 1.000, então vou colocar aqui no canto também, ó, quantidade de cotas igual a 1.000 cotas. Qual é aproximadamente o valor da cota de fechamento em D? Então ele quer saber o valor da cota aqui. E aí você lembra que para calcular o valor da cota, ó, você faz isso, o valor da cota, ele nada mais é do que o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Então, basicamente, você já tem o número de cotas que é 1.000, só falta você encontrar o patrimônio líquido, né? Primeiro ponto que você vai fazer, calcula 2% em cima de R$ 1 milhão, né? Então, vamos apagar a nossa calculadora aqui, aperta 1 milhão lá, dá um Enter, né? 1 milhão, Enter, 2%. Então, você teve um valor cobrado de taxa de administração de R$ 20 mil. Só que detalhe, pessoal, esses 2%, ele está ao ano, né? Então, foi cobrado aqui, ó, o valor de R$ 20 mil ao ano. Só que aqui não passou um ano, aqui passou somente um dia. Então, o que é o ideal você fazer, né? Para você não errar nesse tipo de questão? Primeiro ponto, apaga isso daí e passa essa taxa que está ao ano para o dia, né? Como que você faz isso? Utilizando aquela fórmula 1 mais a taxa, elevado pela taxa que eu quero, dividido pela taxa que eu tenho. Então vamos lá, ó, pega os 2%, dá um Enter, divide ele por 100 e aí soma com o número 1, 1 mais. Pronto, fez essa parte 1 mais a taxa. Qual que é a taxa que você quer? Um dia, então coloca 1. Qual que é a taxa que você tem? 252, aí você divide. Depois clica no y elevado a x para dizer que é um expoente. Tira o número 1 que você tinha somado, então 1 menos e multiplica por 100 que você tinha dividido. Vai aumentar o número de casas decimais, ó. Então esse valor é o valor da taxa de administração diária que você vai pagar. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse valor no número 1, vou clicar aqui no R$ 1 milhão, vou dar um Enter, vou apertar o Recall 1 e vou clicar na porcentagem. Esse é o valor de fato que reduziu do patrimônio líquido
daquele fundo de um dia para o outro, tá? Então a gente vai fazer basicamente o quê? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse valor aqui, eu já vou até salvar ele agora aqui no número 2, tá? Esse é o valor de despesa que eu tenho. Depois eu tenho R$330 de despesa, depois R$500 de despesa. Então vamos somar já todas essas despesas aqui, ó. Então 330 mais 500 mais. E eu vou salvar agora aqui no número 7. Então eu sei que no total eu tenho R$908. Então, ó, R$908 com 58 centavos de despesa total. E eu tenho aqui agora, ó, 1.600.000 de patrimônio líquido, né? 1.006.000, só que daí eu tenho que descontar esse valor. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vamos fazer o seguinte agora, vou dar um Enter. Vamos pegar aqui 1 milhão, Enter. Vou somar com R$6.000, 6.000 mais. E agora eu vou dar um Enter, vou chamar lá o Recall Set, né, que eu tinha colocado como despesa e vou diminuir. Então eu sei que esse aqui é o meu novo patrimônio líquido. 1.005.091.415. Beleza? Então aperto o Enter, ó, apagou aí tudo 4, mas beleza, a gente já tinha calculado, né? Tá aqui 1.005.000, aí você vai dividir pelo quê? Eu tinha falado 1.000, né? Tava anotado aqui 1.000, na verdade são 10.000 cotas. Então você pega os 10.000 e divide. Pronto, você chega no valor de R$100. 50,9144. Então a resposta correta aqui é a letra C. E agora vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão 10.826. Com relação à Capital Market Line, reta do mercado de capitais, assinale a afirmação correta. O que vem a ser essa tal da Capital Market Line, pessoal? Lembra do seguinte, ó. Aqui nós temos o eixo das ordenadas, né? Aqui nós temos o eixo das abscissas. E aqui você tem basicamente o risco, que é medido pelo desvio padrão, quando a gente fala de Capital Market Line. E aqui nós temos o retorno, beleza? A Capital Market Line, ela nada mais é do que uma reta característica que ela começa aqui um pouquinho acima da origem, né? A origem que eu digo aqui é esse ponto onde você tem o cruzamento aqui do retorno com risco, que seria o ponto onde você tem zero risco e zero retorno. Só que por que essa Capital Market Line ela já sai de um ponto onde há retorno, né? Então você já consegue ver que tem retorno positivo com risco zero. Porque nesse ponto aqui você considera nessa curva que existe a adição de um ativo que ele é chamado de livre de risco, beleza? Ativo livre de risco, que pra gente aqui no Brasil são os títulos públicos federais, beleza? E aí, conforme você vai adicionando ativos com risco na sua carteira, você vai chegando em determinados pontos, né? Então, tem um ponto aqui, por exemplo, que eu vou chamar de M, quando você tem 100% da sua carteira, digamos, aplicada em ativos com risco. Então, você teria esse determinado risco e teria esse determinado retorno. Você pode, inclusive, alavancar, pode comprar mais ainda, né? Digamos, 150% em ativos de risco. Então, ó, você tem um risco maior, uma expectativa de retorno maior também. Detalhe, essa Capital Market Line, ela também diz o seguinte pra gente. Quando você pega ativos que estão acima da Capital Market Line, aqui é a CML, ó, acima daqui você deve comprá-los, né? Por que você vai comprar o ativo? Porque ele vai ter uma boa relação risco-retorno, um retorno muito alto para um risco muito baixo. E ativos que estão aqui abaixo, você vai fazer o quê? Ó, você vai vender. Isso é um resumo, de maneira geral, aí da CML que pode estar aparecendo, né? Para essa questão a gente nem precisava disso, mas é sempre importante a gente saber. É a fronteira eficiente adicionada de um ativo que sempre dará maior retorno do que aquele da carteira diversificada. Falso, tá? Adição de um ativo livre de risco, tá aqui. É a introdução de um ativo livre de risco na fronteira eficiente. Essa daqui é a resposta correta. Ó, sempre estará abaixo da fronteira? Não. É utilizado para cobrar taxa de performance? Não. A taxa de performance é a metodologia da linha d'água, não tem nada a ver com isso daqui. Tá? Então, resposta, letra B. Tranquila também, né, pessoal? Hoje, apesar de que eu não estou aqui ao vivo com vocês 100%, não tem problema. Estou aqui, estamos conversando, estou passando aqui as questões para vocês. Inclusive, já peço para você deixar o seu like aí e se inscrever no canal também, beleza? Vamos para a nossa próxima. Lembre-se, prova da CEA é uma prova complexa. Você tem que aprender a interpretar, tem que aprender realmente fazer as questões de uma maneira que você não decore. Tá? É dessa maneira que você tem que saber interpretar. Por isso que eu sempre faço esses resuminhos, sempre passo coisas extras aqui para vocês realmente começarem a fixar os conceitos o máximo possível. Vamos lá para a nossa próxima. Questão 10.825. O investidor quer uma carteira que tenha um retorno esperado de 12% ao ano. Para tanto, pretende aplicar em dois ativos cujos retornos esperados são respectivamente 10% e 14%. Quais seriam os pesos de cada ativo na carteira? Então,
Então, ó, vamos colocar aqui, ó, você tem um ativo que vai ser chamado de X e um de Y, tá? O ativo X tem 10% de retorno esperado e o ativo Y 14%. E você tem que tirar uma média aqui ponderada e você tem que chegar nos 12%. Como que você faz média ponderada? Basicamente, você vai multiplicar esse retorno esperado pelo peso daquele ativo na carteira, né? Então, vai fazer isso daqui para os dois e depois você soma, aí você vai ter que chegar nos 12%. Então, basicamente, é só sair testando aqui as alternativas, né? Então, ó, 50% desse ativo e 50% desse outro. Quanto que você teria de retorno? Colocando nosso HP aqui, deixa eu apagar tudo. Aí você vai fazer assim, ó, 50% nada mais é do que 0,5, né? 50 dividido por 100. E aí dá um Enter, você vai multiplicar agora por 10%. Então, 0,10 e aí você multiplica, beleza? Feito isso, dá um Enter aí de novo, agora você faz 0,50, Enter, 0,14, multiplica e aí você soma. Você já chegou no valor de 0,12, então na primeira tentativa você já chegou no retorno esperado de 12%. Era só fazer média ponderada. Então, questão para você aprender sobre média geométrica, né? Às vezes a pessoa esquece e não faz ideia do que é. Questão 10.824, o alfa de Jensen é. Aí você vê isso daqui e você fala, gente, o que é esse tal do alfa, tá? Sempre que aparecer essa palavrinha para você, você vai pensar no seguinte, ó, você vai pensar em retorno excedente. E ele é um modelo que basicamente ele vem ali do KPM, né, que é aquele modelo do Markowitz. Como que funciona então essa questão do alfa? Basicamente, né, você teria que saber um pouco sobre análise de regressão. Não precisa saber para essa questão, mas se você pegar, por exemplo, uma análise de regressão, você teria aqui a variável dependente, ela vai ter um alfa aqui, né, que a gente pode chamar de B mais zero, que seria o termo do intercepto, mais, por exemplo, B1, X1, mais um termo de erro. Não precisa saber isso daqui. Você só tem que saber que esse alfa aqui, ele seria esse retorno excedente aqui, ok? Porque ele é uma variável, ó, que não é dependente de outras, né? Como, por exemplo, essa daqui do X1. Então, ó, quando o retorno real de um ativo excede a fronteira eficiente do modelo de Markowitz. Falso, não é a fronteira eficiente. É quando o retorno real de uma carteira excede o risco esperado pelo modelo de Markowitz. Excedeu o risco esperado, retorno excedente, ok? Então, resposta aqui é a letra B. E aí, dando prosseguimento, né? Tem mais algumas aqui para a gente resolver. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Mais uma, duas, três, quatro questões aí, basicamente. Bora lá, então, para a nossa próxima. Questão 10.823. Considere a seguinte informação com respeito à correlação entre os ativos X, Y e W. Considerando que todos os ativos possuem desvios padrão semelhantes, qual alternativa de aplicação proporcionaria o maior efeito diversificação? Pessoal, X com X, diversificação igual a 1. Não está diversificando nada. Significa, correlação igual a 1. Significa que enquanto um ativo sobe, o outro ativo faz o quê? Sobe também, claro. É X com X. É o mesmo ativo, né? Então, não existe diversificação. Quando você pega, por exemplo, X com Y, a diversificação é de 0,95 e X com W, 0,45. Então, nesse caso aqui, ó, essa de 0,45, você ainda tem uma correlação positiva, ou seja, quando o ativo sobe, o outro sobe, mas já é menos, né? Já não é uma correlação perfeita. Então, X com W é bom, tem bastante diversificação. Se você pegar Y com Y, não tem diversificação nenhuma, né? A correlação é igual de 1. E Y com W, 0,55, ainda é um pouco pior do que essa daqui do X com W. Então, ó, qual alternativa proporcionaria o maior efeito de diversificação? É o X com o W, que seria 0,45. Lembra que para você ter uma carteira diversificada, quanto mais negativo, melhor, né? Quanto mais próximo, por exemplo, de menos 1. Nesse caso aqui, está 0,45, é positivo, mas está menor do que esse 0,55 aqui. Então, resposta letra C. Questão 10.822. Qual das instituições financeiras abaixo possui a menor possibilidade de apresentar insolvência? Esse índice de Basileia, ele basicamente mede a capacidade que aquele banco tem de honrar seus compromissos de crédito. E quanto maior for o índice, melhor. Tá? Então, ó, quanto maior for o índice de Basileia, melhor. Significa que essa instituição ela oferece o quê? Ó? Ela oferece menos risco, principalmente de crédito. Ok? Então, qual dos três aqui tem o melhor índice de Basileia? É o C, a instituição financeira C. Então, a menor possibilidade de apresentar insolvência, né, seria justamente a C. Tranquilasse essa questão, tá? Nenhum segredo aqui. Resposta bem na cara, né? Bem óbvia dessa daqui. Então, vamos dar prosseguimento aqui, ó.
Questão 10.821. Considere o seguinte cenário de mercado. Taxa de livre de risco 6%, retorno do mercado 15%, beta da ação 1.2% e o retorno esperado da ação 15%. Nesse caso, conforme a Security Market Line. O que você vai ter que fazer nesse caso aqui, pessoal? Basicamente, primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui o modelo KPM, que é aquele do retorno esperado. Retorno esperado, ele nada mais é do que o retorno do ativo livre de risco mais o beta daquela carteira multiplicado pelo retorno do mercado menos o retorno do ativo livre de risco. E aí você começa a fazer os cálculos, né? Qual que é o retorno do ativo livre de risco? 6%. Então já vou colocar aqui 0,06 mais o beta 1,2, beleza, vezes retorno do mercado 0,15 menos 0,06. Ok, vamos fazer esse cálculo aqui então, né? Começa aqui por dentro, então 0,15, enter 0,06 menos, e aí multiplica por 1,2, 1,2 vezes. Beleza, e aí agora vamos somar com esse 0,06 mais. Retorno esperado desse ativo, se você multiplicar aqui por 100, vai dar 16,8%. Então esse é o valor que eu quero ganhar quando eu invisto nesse ativo. E o retorno da ação ele está somente em 15, então o retorno da ação ele é menor do que o retorno esperado. O que você vai fazer? O ativo tem que ser comprado? Não, não vai comprar o ativo, porque o retorno dele é menor do que o retorno que você espera. O ativo não deveria ser comprado, pois está com preço superior ao preço justo. Essa daqui vai ser a resposta correta. Então, simplesmente você tinha que lembrar da fórmula do KPM e executar ela nessa questão, ok? Resposta letra B. E aí, para a gente finalizar agora a nossa última questão sobre balanço patrimonial. Tranquila essa questão, pessoal. Vocês vão perceber o tanto que é fácil. Questão 10.837. Utilizando o balanço patrimonial abaixo, qual o índice de endividamento dessa pessoa? O que é esse tal do índice de endividamento pessoal, né? Ele nada mais é do que o passivo dividido pelo ativo daquela pessoa. Qual que é o passivo? Aí a pessoa vem e coloca 1.500.000. Tá errado. Esse não é o passivo, Total passivo mais o patrimônio líquido é 1.500.000. O passivo que eu tenho é esses 150 mil reais. Né? Exigível nada mais é do que seus débitos, suas obrigações. Então você vai colocar 150 mil dividido pelo total do ativo, que esse sim é 1,519 milhões. Então agora é só executar essa conta aí na HP e a gente vai chegar no resultado, tá? Então 150 mil, enter, 1.519.000 e divide. Beleza, fez isso daqui, multiplica por 100, né? Para passar para a porcentagem, já chegou no valor 9,87%. Então resposta letra A, tranquila também essa questão. E aí com isso finalizamos, galera. Eu sempre deixo aqui para vocês motivação, inspiração, imaginação, ambição, sonhos, coragem, criatividade, foco, otimismo, inovação, sucesso. Então, basicamente, se você conseguir utilizar tudo isso aí na sua vida, você vai conseguir atingir o sucesso. Pessoal, toda segunda-feira eu trago isso daqui para vocês porque eu acho importante. Segunda-feira é como se fosse um dia que você está recomeçando, é um dia que você quer fazer diferente, que você quer mudar de vida, que às vezes você cansou de olhar para trás e falar, cara, não sai do lugar, não muda, nada na minha vida muda. Então você tem que fazer, você tem que começar todos os dias a definir horários, cronogramas. Você vai falar, olha, a partir de hoje eu vou acordar tal horário, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tem que criar rotina, porque a partir do momento que você cria rotina, você consegue fazer aquilo virar uma coisa na sua vida para sempre. Então não adianta você vir aqui e falar, vou estudar, vou fazer exercício segunda-feira, depois você esquece. Não, pessoal, você tem que estudar todos os dias. Você tem que colocar isso na sua vida até chegar um momento em que você vai sentir falta se você não estudar. Tá? Lembra que uma certificação ela pode literalmente mudar você de patamar, pode fazer você crescer, pode fazer você se destacar, você pode atingir o seu potencial através de um estudo, de uma certificação. Né? Então, pessoal, é importante sempre você ter isso, a coragem, inspiração, sucesso, lembrar dos seus sonhos, mas lembrar de agir, de executar, ter foco, motivação, otimismo, inovação, ambição, ambição é importante, criatividade e imaginação. Criatividade, se você for uma pessoa que não sabe também descansar direito, é uma pessoa que às vezes, eu quero estudar até 2 horas da manhã, vou acordar às 6 horas da manhã.
você não vai ter criatividade, porque você vai estar prejudicando a sua mente. Então, ó, respeite os limites do seu corpo, tá? Você tem que saber também dosar o momento de trabalho e o momento de descanso, senão você não vai conseguir ter criatividade, não vai conseguir ter imaginação e você não vai atingir o seu sucesso, o seu potencial. Beleza? Então, galera, ótima semana a todos. Aguardo vocês na próxima revisão e ó, deixa o seu like aí. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Uma semana épica para todos.